Zetchev Hiloi Batetai, ego em mim, Didáscalos Cedric Aires. Tudo certinho? Bem-vindos ao Grego para Todos, onde você que é principiante aprende o grego clássico fácil, através do método natural. Na nossa primeira aula nós vimos os casos nominativo e dativo. No nosso segundo encontro nós vimos o caso acusativo. E hoje veremos o caso genitivo, ou seja, veremos todos os 4 principais casos do grego clássico já nesse primeiro capítulo. Então é por isso que ele está levando um tempinho a mais, está demorando para a gente completar. Mas não se preocupe pela demora, né? É importante que a gente vá devagarinho, que assim a gente assimila muito melhor e não teremos problemas mais para frente. Agora eu vou falar mais um pouquinho a respeito daquela questão da pronúncia, porque o colega Pablo Emanuel deixou um comentário pedindo para eu falar um pouco mais a respeito de como é que os especialistas, os linguistas, chegaram a uma conclusão de como é que o grego ático era falado. Então, sem querer me delongar muito desse assunto, né, uma das maneiras pelas quais os especialistas fazem uma dedução provável, né, é através da observação das onomatopeias, né, ou seja, quando se escreve um som tal como ele é escutado. E aí um dos recursos famosos é os textos que falam do som das ovelhas, que é beta e eta longo, ou beta e alfa longo, a depender do dialeto, né? Ou seja, bé. Contudo, se você for comparar com o grego moderno, o grego atual, a pronúncia desse som seria vi. Ou seja, o beta é pronunciado como som de V, mais ou menos como o inverso do espanhol, né? Que pronuncia o V como som de B. E o eta seria pronunciado I. E a gente nunca viu nenhuma ovelha falando vi por aí, né? Então, a não ser que o sotaque das ovelhas mudou ao longo dos anos, né? O mais provável é que a maneira de pronunciar é que mudou. Outro método interessante pelo qual eles chegam às suas conclusões é através da transcrição de certas palavras de uma língua para outra. Então, por exemplo, o Lucius Ranieres, ele fez um vídeo de 40 minutos falando só sobre o ditongo eta e iota. E ele disse que os romanos, ao transcrever palavras do grego, né, os romanos estavam escutando os gregos, tinham contato presencial com os gregos, então eles transcreviam tal como eles escutavam, né? Então, ao escutar os gregos falando a palavra Nilo, do rio, né, que é escrito em grego com eta e iota, ao transcrever por latim, eles escreviam apenas com i longo, o i com macron. E essa abordagem é consistente para todas as palavras nas quais o eta e iota antecipam uma consoante. Mas, nas palavras as quais o eta e iota são seguidos de vogais, um exemplo famoso é Alexandria, a cidade fundada pelo Alexandre o Grande, os romanos muitas vezes transcreviam com E longo, em vez de I longo. Mas, com o tempo, percebeu-se que cada vez mais os romanos passaram a transcrever mesmo esse eta e iota seguido de vogal como I longo. Ou seja, indicando a evolução de um som para o outro ao longo dos anos. Afinal de contas, eles continuavam escutando os gregos falando. E o terceiro ponto muito importante, curiosamente, ironicamente, para essa reconstrução da fonética, é a observação dos erros de escrita. Então, percebendo como as pessoas erravam ao escrever, de acordo com a norma culta, supõe-se que elas estavam escrevendo tal como elas pronunciavam ou escutavam os outros pronunciar. Então, por exemplo, nas pichações de Roma, era muito comum você ver a palavra homo, com H, né, de homem, ser escrita sem o H, simplesmente O-M-O. Ou ainda, palavras que tinham um M no final, como por exemplo, nasum, nariz, sendo escrita sem o M. Inclusive, o livro Família Romana, no capítulo 18, traz exatamente essa brincadeira, né? Do aluno que não sabe escrever e escreve homo sem H, róculos com H e nasum sem M. Então, a partir desses erros, eles reconstroem como as pessoas falavam no dia a dia. É mais ou menos feito hoje em dia, né? A gente escuta as pessoas falando, por exemplo, o menino e a menina. E aí, quem não estudou muito, quem não conhece bem a norma culta, pode, ao escutar isso, escrever a letra U, né?
menino. E aí escrever a letra I, a menina, né? E o quarto método é através da análise das poesias, né? Porque a poesia clássica, ela tinha regras bastante rígidas e sedimentadas de como se devia construir os versos, né? O ritmo, o metro, os sons e por aí vai. Então, a partir disso, tenta-se deduzir. Mas se você realmente se interessa por essa temática da fonologia, eu deixo aqui como indicação o livro, que eu não li, mas que o próprio Luca Ranieri, naquele vídeo que eu mencionei, e ele que estuda bastante esse assunto, disse ser, assim, o livro seminal, a obra seminal a respeito da fonologia grega, ao menos do grego clássico, né? Que é Vox Graeca, do autor Sidney Allen. Então, se ele está recomendando, eu estou repassando para vocês, baseado na autoridade dele. Mas vamos lá, vamos recomeçar a nossa leitura do livro, pois vamos ver agora o caso genitivo e uso de preposições, ok? Então, nesta próxima sessão, nós temos aqui uma contextualização que essa imagem nos traz, né, do que está acontecendo no drama, na historinha. E aqui diz, né, Hodikaiopolis, Megan, Lython, Airei, Kai, Ectuagru, Herei. É uma descrição desta cena. Mas ao longo do texto nós veremos melhor cada uma dessas palavrinhas, ok? Então vamos lá. Hodikaiopolis, Deuteron. Então, Hodikaiopolis, Entoiagroi, Ponei. Então, Odisseópolis trabalha. E o Entoiagroi está dando a circunstância de onde ele trabalha. Por causa disso, toi agroi está no caso dativo singular. Odisseópolis trabalha e o local onde ele está trabalhando é no, preposição, e o objeto da preposição, no caso dativo, porque é uma ideia de situação. Ele está situado naquele lugar. Qual lugar é este? O campo. Tongar agron. Então temos aqui a nossa pequena partícula gar, a qual, como falamos, vai articular o pensamento, né, o que foi expresso anteriormente, com o que está sendo expresso agora. E você lembra bem qual é o sentido dessa articulação da partícula gar? É um sentido explicativo. Odisseópolis trabalha no campo, pois, né, scaptei. E o que é scaptei? Está aqui a ilustração do que é scaptei. Hodikaiopolis, scaptei, ou seja, escava, ton agron, escava o campo. E aí ton agron está recebendo a ação. É o objeto da ação. Então, o Hodikaiopolis exerce a ação de cavar. E o que recebe esta ação é o campo. Então, por causa disso, vai para o caso acusativo. Essa terminação aqui, ton agron. Masculino, acusativo, singular. Então, veja lá. Perceba que nessa frase, você não tem o nome Hodikaiopolis. O que acontece? Essa terminação verbal aqui, eta, iota, ei, significa que é a terceira pessoa do singular. Assim como nos nossos verbos, né? Peguemos no português, por exemplo. Amo, subentende-se que é eu amo. Ou seja, é a terminação da primeira pessoa. Quando se diz amo, é o próprio falante, é a própria pessoa que está expressando a palavra amo, que está exercendo a ação de amar. Contudo, se colocamos esse verbo com a terminação amas, ainda que não se diga quem, ainda que você não tenha aqui um pronome, ou o nome de quem está exercendo a ação de amar, pela própria terminação nós sabemos que não é quem está expressando, não é a primeira pessoa, mas é quem está recebendo o discurso,
Não é o falante do discurso, mas é o ouvinte do discurso que está exercendo a ação. Ou, se colocamos a terminação da terceira pessoa, ama, sabemos que não é nem o falante, nem o ouvinte, mas é quando a gente está fofocando a respeito dos outros. Ou seja, nem quem faz o discurso, nem quem recebe o discurso, porém, um terceiro. Então, é a terminação da terceira pessoa singular, do presente, do indicativo, da voz ativa. Mas calma lá que não precisa complicar agora não. Né? Então, colocando aqui Scaptei, você está retomando, obviamente, pelo contexto, Odisseópolis, né? Então, Odisseópolis no campo trabalha no campo, pois ele cava o campo. Ton agron. Lembre-se que a partícula ela não pode vir na primeira posição da oração, então por isso que ela está separando aqui o artigo ton do substantivo agron. A lógica dessa articulação aqui. Como Odisseópolis está cavando o campo, então ele está trabalhando no campo, né? Poderíamos pensar assim, essa ideia do gar, né, do pois. Continuemos. Makros estin hoponos kai halepos. Então vamos lá, temos aqui o verbo de ligação, o verbo estin, ou seja, vai juntar o sujeito ao predicativo do sujeito. O que é o famigerado predicativo do sujeito? Como o latim diz, não é isso? Prae, dicere, dizer diante de, né? Ou seja, o que diz algo de. Então, o predicativo do sujeito é o que diz algo do sujeito. O sujeito aqui, pois, é hoponos. O artigo definidor nos ajuda a reconhecer que isso daqui é um substantivo. O trabalho é makros, kai e halepos. Pois bem, ainda que não saibamos o que é halepos, pelo contexto, né, sabemos que é um adjetivo que está descrevendo hoponos. Então é como se tivéssemos duas orações aqui, né? Hoponos makros estin, kai hoponos halepos estin. Então o trabalho é longo, é duradouro, e o trabalho é duro. Tus garlithos ectu agru herei. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente reconhece aqui é a partículazinha gar, novamente, articulando o que vem antes com o que vem depois, de maneira que o que se segue explica o que vem antes. Então, tus garlithos ectu agru herei é o que explica o fato de o trabalho ser duro. Então vamos lá para o verbo. O verbo é herei. E o que é que diabo significa herei? Acho que temos aqui na ilustração. Olha só. Rodicaiópolis, tus lithos, ectu agru, herei. Então, herei é esta ação daqui. Herei significa carregar. E aí, carregar é um verbo transitivo ou intransitivo? Ora, pensa bem. Se não tem nada ao seu redor para carregar, você consegue exercer a ação de carregar? Certamente não, né? Então é o verbo que vai pedir o objeto direto, aquela coisa que será carregada. E aí o que nós temos é o tus lithos. Tus lithos é o plural acusativo masculino. Então vamos lá revisar o que é que nós já vimos. Então vamos lá. Por enquanto, nós temos dois itens importantes, os artigos e as terminações nominais, ou seja, as terminações dos substantivos e também veremos dos adjetivos. Né? Então, dessa vez, vamos falar apenas dos masculinos, ok? No singular, nós vimos o artigo, no caso, nominativo, ou seja, sujeito ou predicativo do sujeito, ho. Lembre-se que o espírito virado para a direita, isso aqui não é um acento, ok? Dá esse som de ha. Vimos também o acusativo,
ou seja, objeto direto, né? Aquele que recebe a ação, que passa do sujeito para o objeto. Ton. Este sim, um acento. E vimos também o dativo, que por hora nós vimos o uso adverbial do dativo, não é isso? Ou seja, uma descrição de circunstância de como ocorre o verbo, que é o artigo toi. E perceba como as terminações possuem uma certa proximidade. No nominativo, nós temos a terminação os. No acusativo, nós temos on. E no dativo, nós temos oi. Perceba como eles são próximos dos artigos, né? Isso nos ajuda bastante. Creio, se me lembro bem, que nós vimos também no plural o dativo tois e a terminação plural ois. Novamente mantendo esse padrão semelhante. Acabamos de ver então no texto o plural acusativo. Tus, os. Novamente mantendo a proximidade. Então vejam como esses artigos vão lhes ajudar bastante a saber o número, o gênero e o caso. Voltemos agora para o texto. Então, Rhodikaiopolis, Herei, tus lithos, ele carrega as pedras. Está aqui o nome, né? Holithos, singular. Cuidado, esse S não significa que é plural, ok? Significa que é nominativo singular. Então, holithos, uma pedra. Tus lithos, várias pedras, sofrendo alguma ação. O termo lithos é de onde a gente tira a litografia. Lembrando o som dessa letra aqui, o θ. Tecnicamente é um tau, mas o som de espírito, né? Então é th. Porém, é comum que se fale simplesmente o θ em inglês, né? Th. Então temos aqui no começo, né? O trabalho é duradouro e duro, pois ele carrega as pedras. E aí temos aqui mais um caso a ser apresentado. Ele carrega as pedras de um lugar para outro, obviamente, né? Não é que ele fica parado no canto segurando a pedra eternamente, né? Não faz nem sentido. Então temos aqui ek tu agru. E, gente, prestem atenção porque vocês vão se confundir bastante com isso. Confia em mim. Ek tu agru, essa terminaçãozinha aqui, é o caso genitivo. A expressão ek significa um movimento de remoção, de afastamento, de sair de um canto. É o caso genitivo. Genitivo tem essa noção de quê? De gênese. Vir de um lugar. Diceópolis carrega as pedras saindo do campo. Então voltemos lá para a nossa tabela. O caso genitivo, como vimos no singular, o artigo é tu e a terminação é u. Novamente mantendo o paralelo entre artigo e terminação. Então o que é que vocês vão precisar ter atenção? Genitivo singular tu, acusativo plural tus. O que é natural de nós, falantes do português, é vermos esse S aqui e acharmos que esse S indica simplesmente o plural desse daqui, né? Então a gente vai ter que ficar muito, mas muito atento para não cair nesse erro, ok? Tus é o plural de ton e tu é um outro caso, é o genitivo, não é o acusativo. Então só lembrando, enquanto o acusativo é o sujeito ou predicativo do sujeito, o acusativo é primordialmente
o objeto direto, aquilo que recebe a ação. O dativo, veremos depois, é primordialmente o objeto indireto da ação. Quando o livro trouxer isso, a gente fala melhor. Mas, e aí, assumindo então, em parte, da função do que seria o ablativo no latim, a função adverbial que dá uma explicação do verbo, e o genitivo, né, que tem a noção de gênese, de origem, e que é mais conhecido, principalmente, com a noção de posse. Mas também, repito, quando entrar esse uso no livro, a gente fala melhor. Perceba como o Atenazi introduz muita coisa muito rapidamente, né? Mas quem já acompanhou as aulas do latim, com aquele ritmo didático muito mais leve do Família Romana, talvez já tenha uma boa noção disso aqui, né? Se tiver um pouco confuso para você, sugiro dar uma olhadinha nas aulas de latim. O genitivo é explicado no capítulo 2 do Família Romana. Então vamos lá. Voltemos então para o texto. Rodicaiópolis, Herei, carrega, tus litos, as pedras, fazendo esse movimento ek, de onde a gente tira o nosso extrair, existir, exoesqueleto e por aí vai, fazendo o movimento para fora do campo. Então o trabalho é longo e duro, pois carrega as pedras dos campos. E vocês já viram como é que era a agricultura grega, como é que é o solo grego? Era uma coisa realmente complicada, era extremamente rochoso. Então, para a pessoa poder plantar, era um trabalho enorme limpar um terreno desse. É pior do que capinar um lote. Mas continuemos. Megan lithon airei, kaifherei prosto erma. E temos a ilustração do que é que significa o verbo airei. Rodicaiópolis, airei, Megan, lithon. Lithon é a terminação singular do acusativo, ou seja, que está recebendo a ação do ferei. E lithos é a terminação do acusativo plural, certo? Cuidado com isso. Não é o plural do genitivo, é o plural do acusativo. Então, airei significa isso, né? Levantar. E aí você pode imaginar, né, sei lá, levar para o ar, né? Alguma coisa nesse sentido. Ao menos é assim que eu imaginei essa palavra. Colocou no ar, aireu, né? Talvez ajude você. Então, Megan lithon, airei, kai herei. Não se incomode com esse alfa aqui não. Depois a gente entra na explicação disso aqui, tá bom? Kai herei prosto erma. Temos aqui de novo, né, o herei, que significa carregar. E ele carrega prosto herma. Pros é uma preposição, né, que vai indicar de que maneira está sendo feita o verbo. O verbo de carregar, ele está sendo direcionado para onde? Aqui, ele estava sendo direcionado para fora do campo. Pros significa em direção de. Pros é em direção de algo, aproximando-se de algo. Talvez ajude vocês a pensarem assim. Aproximar. Pros. De novo na ilustração, Rodicaiópolis, ton lithon, herei, prosto erma. Como vocês já devem ter deduzido da frase, erma quer dizer isso, né? Uma pilha de pedras. E aí mais para frente veremos, por comparação, né? Erma pode significar também uma lápide, porque uma das maneiras de fazer lápide era isso, empilhando pedras, né? Ou pode significar também um cais, né? Porque também era uma maneira de se construir um ponto de ancoragem para navios, né? Simplesmente empilhar um bocado de pedra para dar acesso da tripulação, sei lá, descarregar as mercadorias, né? E aí, erma, cuidado, é uma palavra no neutro. As palavras neutras, elas possuem a mesma terminação no nominativo
Deixa eu apagar isso daqui. O artigo no nominativo neutro, to. E no acusativo neutro, também é to. Agora, infelizmente, o livro coloca aqui uma palavra que é da terceira declinação. Então, não se preocupe com isso por enquanto. Bem mais para frente a gente vai ver melhor, ok? Mais um detalhe, né? Aqui o livro tem ao lado explicando o que é que significa pros, né? É um movimento de aproximar-se, e ek, que pede genitivo, é o movimento de extrair, ok? Temos aqui também, né, o antônimo megas, é o antônimo de micros. Mas vamos lá seguir e tentar terminar esse capítulo ainda hoje. Espero que não tenha mais tantos pontos para explicar. E aí, pessoal, novamente a gente não avançou tanto no texto, né? A minha esperança é que no próximo vídeo a gente já consiga pelo menos terminar esse primeiro capítulo. O problema é esse, né? Que o Atenásia, o ritmo didático dele não é tão bem construído. Então, já no primeiro capítulo, né, o autor traz o uso dos 4 casos, né? O nominativo, o acusativo, o dativo e o genitivo. Então, a esperança é que a gente veja devagarzinho cada um desses casos, porque se você não domina bem esses, né, o significado, o sentido desses casos, e não internaliza bem as terminações, a diferença das terminações, você vai ficar totalmente perdido no texto. Então não se preocupe, vamos ter calma, vamos ver devagarinho, que aos poucos, nos próximos encontros, vocês já vão internalizar. E se duvidam, pode perguntar para o pessoal que acompanha os meus vídeos de latim, se eles não conseguiram dominar, aos pouquinhos, toda aquela tabela de declinação do latim. E olha que o latim tem um caso a mais do que o grego, viu? Então, próxima aula, se tudo der certo, a gente consegue terminar esse bendito capítulo 1 do Atenásia. Exaltis!